Hoje nós vamos para a lição de número 19. Nós vamos falar um pouco ainda sobre Isaac, depois falaremos de Jacó e finalizaremos com José. O objetivo dessa lição é demonstrar a fidelidade de Deus para conosco em mantendo as suas promessas, passando de geração em geração. Nós vamos encontrar um modo extraordinário como Deus trabalhou com Jacó, tirando ele da condição de um conspirador para um herói da fé, arrolado em Hebreus capítulo 13. Aliás, Hebreus capítulo 11. Deus conhece o fim de todas as coisas. Nós vimos na aula anterior que Sara era uma mulher estéril. E Abraão, quando ele foi para o reino de Abimeleque, Deus tratou fortemente com ele. E através de Abimeleque deu um recado a Abraão e disse: Abraão, você é profeta. Abraão assumiu aquela posição que Deus havia dado de recado por intermédio de Abimeleque, e ele teve a oportunidade de orar pelo reino de Abimeleque. E todas as mulheres do reino que eram estéreis, elas ficaram férteis, elas deram à luz. A sua esposa também era estéril. Então Abraão, que antes havia intercedido por toda uma cidade, Sodoma e Gomorra, livrando o seu sobrinho Ló, ele agora também havia intercedido por um reino estrangeiro, o reino de Abimeleque. Ele chegou à conclusão que ele próprio podia interceder por sua casa. Em Romanos capítulo 4, verso 18, nós vemos que Abraão creu contra a esperança. Ele não levou em conta nem o seu amortecimento, nem o amortecimento do ventre de Sara, mas ele creu no Deus que chama as coisas que não existem como se elas fossem. E assim Sara veio conceber e teve um filho. E esse filho se chamou Isaac, porquanto não há impossível para Deus. Em Gênesis capítulo 24, nós vamos para um momento em que é escolhido uma esposa para Isaac. Nós temos que entender, para compreender essa história, de que Adão, ele foi o representante de toda a raça humana. A decisão que Adão tomou no jardim do Éden afetou a todos. Aquilo que ele escolheu veio a ser um malefício que atingiu a toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, e todos os homens vieram a morrer. Nós sabemos de que virá o segundo Adão, aquele que sem pecado fará e fez e obedeceu a Deus até morte de cruz, e foi o Cordeiro de Deus. Agora nós vemos aqui Abraão. Abraão também, ele é um representante de Deus, um representante de todos aqueles que hão de crer. Então, nessa posição em que ele se coloca em capítulo 24, versículo 4 de Gênesis, quando ele diz ao seu servo: você vai até a terra da minha parentela e toma uma mulher para Isaac, meu filho. Abraão determina uma escolha. Nós temos que nos lembrar que antes desse momento acontecer, Abraão havia oferecido Isaac em sacrifício. E ao oferecer Isaac em sacrifício, em Hebreus capítulo 11, verso 19, é dito que ele recobrou Isaac. Para Deus, ao tomar a decisão de levantar o cutelo, Abraão tinha imolado Isaac. Na verdade, Isaac não foi imolado. Havia um cordeiro, a provisão de Deus para o homem. Mas é como se fosse, de tal forma que quando Isaac se levantou do altar, ele levantou como um homem que havia morrido e ressuscitado. É o que nos ensina Hebreus capítulo 11, verso 19. Ora, o homem que morreu e ressuscitou, Abraão, o pai, pede ao servo que prepare ao seu filho uma esposa. Eu creio que essa história, ela nos faz lembrar do Cordeiro de Deus que morreu na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou,
e por conta disso o Pai determinou que o Espírito Santo fosse derramado sobre a terra, a fim de preparar ao Cordeiro uma esposa que se chama Igreja, a noiva do Cordeiro. Nós vemos que a noiva é dada ao novo homem, ao homem ressurreto. Figura, a igreja aqui, o servo, é figura do Espírito Santo, preparando uma noiva para Isaac, figura do filho que morreu na cruz, e o pai que faz esse pedido, figura de Deus, o Pai. Nós vemos em Gênesis 24, o versículo número 2. E disse Abraão, seu servo: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Deus está fazendo um pacto com o seu servo, para que uma esposa fosse preparada para Isaac. Em Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nenhuma delas havia. Rebeca nada sabia do que estava acontecendo, mas a decisão de Abraão com seu servo mudaria radicalmente a vida de Rebeca. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, no versículo de número 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O acordo de Deus em preparar uma noiva para o Cordeiro vem antes da fundação do mundo. Um acordo eterno, um pacto eterno. A dignidade de Rebeca, ela foi alcançada porque ela se tornou esposa de Isaac. A bênção de Rebeca estava ligada à glória de Isaac. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Nós temos que lembrar que a promessa de Deus para Abraão é que seria bendito ele, nele seria bendita todas as famílias da terra. Em 1 Coríntios 11, 8 diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, a mulher foi criada por causa do varão. Nós vimos que essa história está registrada, nós já estudamos ela, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora para estar como que diante dele. Ok? Então, observa uma coisa. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim: Abraão, a tua família, todas as famílias da terra serão benditas em você. Na aula passada, nós vimos que todas as promessas que Deus fez a Abraão, ele repetiu a Sara. Abraão, você vai ter um filho. Sara, você vai ter um filho. Abraão, o teu filho vai ser uma nação grande. Sara, o teu filho será uma nação grande. Abraão, sairá reis de ti. Sara, sairá reis de ti. Todas as promessas que Deus faz ao homem, ela se reflete na mulher, porque Deus chama a família: será salvo tu e a tua casa. Observa um detalhe. Nós vimos que quando Deus disse, Abraão tomou a decisão de procurar uma esposa para Sara, uma esposa para Isaac. Isaac tinha passado pelo altar como sacrifício. Ele morreu e ressuscitou em figura. Agora, quando Deus prepara uma esposa para Adão, ele faz a mesma coisa. Olha, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma costela dele, e cerrou carne no lugar, e deu e fez a mulher. Da morte ou do sono de Adão surgiu a mulher. Do sacrifício de Isaac surgiu Rebeca. Da morte do cordeiro surgiu a igreja. Sempre o mesmo princípio.
Rebeca era necessária a Isaac. Gênesis capítulo 24, o versículo 2. E disse Abraão a seu servo: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Então, naquele momento, Abraão, o pai, está dizendo ao seu servo: vá buscar uma esposa ao meu filho Isaque. E Gênesis 24, versículo 63. Isaque saíra a orar no campo. Olha a posição que Isaque estava quando ele recebe a sua esposa. Ele estava orando. A Bíblia diz: a mulher virtuosa Deus dá a quem ele ama. Isaque estava na presença de Deus e a sua esposa lhe veio, a sua noiva, no caso, ainda ele não era esposa, lhe veio ao encontro. Versículo 67. Antes, o versículo 66. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Ele fez um relato pormenorizado do modo como ele encontrou Rebeca. E aí no verso 67, Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e ele a amou. A Bíblia diz, em Gênesis agora capítulo 25, versículo 21, Isaque encontrou a sua esposa orando. Ao conhecê-la, ele descobriu que ela era estéril. Mas agora ele aprende a lição do seu pai, que intercedeu por Sara. E ele se coloca em oração. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando Rebeca concebe, ela tem 2 filhos em seu ventre, gêmeos. E eles começam a lutar entre eles. E à medida que eles vão lutando entre eles, observa, Abraão orou por sua casa e Sara teve um filho. Isaque aprendeu o caminho de falar com Deus, orou 20 anos e Rebeca tem um filho. Agora a Rebeca está vendo algo acontecer no seu ventre. E lá no verso 23, ela se coloca diante do Senhor, no verso 22, e pergunta o que está acontecendo, e Deus dá uma palavra profética: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá o menor. Aprendamos algo do Senhor aqui. O primeiro filho era o maior, ele haveria de servir o segundo filho, o menor. A lição que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui, ela está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois vem o espiritual. Primeiro nasce o animal, depois nasce o espiritual. Olha a história. Primeiro nasceu Caim, o animal, o homicida. Depois nasceu Abel, o espiritual. Nós vemos que essa imagem do primeiro e do segundo é a mesma imagem que se aplica a nós. Paulo fala isso em Efésios 4, 22. Nós temos o velho homem que deve ser despojado, e nós temos o novo homem que deve ser revestido. Primeiro o animal, depois o espiritual. Hebreus capítulo 10 é dado para nós o mesmo princípio. Aliás, este é um princípio que nos ensina a andar em espírito. Ele diz assim, Hebreus capítulo 10, o versículo 9: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, a carne, para estabelecer o segundo, o espírito. É muito fácil colocar isso em prática.
Quando você está deitado, dentro da sua casa, deitado em uma cadeira, alguém chega para você e diz assim: me dá um copo d'água. A primeira resposta é: vai buscar você. Primeiro o natural, primeiro o animal, depois o espiritual. Se nós lembrarmos da palavra de Deus, a Bíblia diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Então a resposta espiritual seria: eu vou me levantar e lhe trazer um copo d'água. Mas a tendência nossa é dar a primeira resposta, a resposta da carne. Então, no nascimento de Isaac, de Esaú e de Jacó, nós vemos esse princípio: primeiro o natural, depois o espiritual. Esaú, que foi o primeiro, ele não cria na palavra de Deus. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 27, a parte A. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. O que é que ele caçava? Nós vamos encontrar a resposta em Gênesis capítulo 1, versículo 25. Diz assim: e disse Deus, e fez Deus, olha o que Deus fez, as bestas feras da terra. E olha como termina o versículo: e viu Deus que era bom. Esaú, ele caçava as bestas feras, ele caçava animais selvagens, ele era um caçador, ele tinha prazer nessas coisas. E o resultado dessa escolha dele, de perseguir as coisas boas que Deus havia criado, Gênesis 25, o versículo de número 32, e disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, de que me serve um prato de lentilha? Naquele momento, ele abriu mão da sua progenitura. Ele não valorizou as promessas de Deus. A Bíblia diz que um dia Israel, no Salmo 116, 24, ele desprezou Canaã. E a Bíblia diz que lá na frente, em Zacarias 11, 13, ele desprezou o próprio Cordeiro de Deus. Primeiro o natural, depois o espiritual. E se nós lembrarmos a nossa terceira lição, Satanás desprezou a terra. Deus havia colocado Satanás como guarda do Monte Santo, mas ele achou de se rebelar contra Deus, saindo da posição que Deus colocara e subir ao céu para derrubar o trono de Deus. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, estabelece o princípio de que, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, estabelece o princípio: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Esaú é o exemplo do homem que só buscava o que via na frente, prato de lentilha em troca de uma progenitura. E ao contrário de Esaú, que buscava o imediato, matar a sua fome, Jacó apreciava as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 27, a parte B. O texto diz assim: Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. 25, 28, o próximo versículo. Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Irmãos, nós podemos ver então que a ligação de Jacó com sua mãe era uma ligação muito profunda. E observando a palavra de Deus em Deuteronômio 4:10, abra aí a sua Bíblia, nós podemos ver que como a instrução e o cuidado e a orientação dos pais com os filhos era uma orientação do próprio Deus. Assim como hoje nós também somos orientados a instruirmos os nossos filhos, orientarmos os nossos filhos, isso era extremamente latente, bastante profundo neste período.
nós temos estudado e temos visto que todas as informações, elas eram contadas de pai para filho, e com certeza, né, Rebeca era uma mãe que conversava muito com Jacó, orientava ele e contava a ele e trazia Jacó muito próximo de si. Assim como o texto diz que ela o amava, que era o filho preferido. Olha aqui Deuteronômio 4, o verso 10, a parte B diz assim: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me de todos os dias e na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, ensinar os filhos. Deus leva em conta que os pais hão de ensinar seus filhos a guardar o caminho do Senhor. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Ordene os filhos, oriente os filhos, ensine os seus filhos a guardar o caminho do Senhor. E Jacó foi orientado e instruído a guardar o caminho do Senhor. Lá em Deuteronômio tem um texto também que todos nós conhecemos, muito interessante acerca de como orientar os filhos no caminho do Senhor. Abre aí. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e que serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A orientação de Deus, como nós devemos orientar e instruir os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Sentado à mesa, andando, conversando, falando acerca da graça de Deus e do poder de Deus. E com certeza, Rebeca fez isso com o seu filho. E nós podemos ver então, irmãos, que Jacó admitia ser um pecador e sabia da necessidade da morte da vítima inocente para que pudesse ter a vida eterna, do sacrifício que era necessário ser feito. E nós vemos então, irmãos, que Jacó conhecia a história de Ismael e Isaac. Aquela questão do como o primeiro fora rejeitado e o segundo se tornara herdeiro da promessa. A história era contada de pai para filho e era de conhecimento de todos. E nós podemos ver então que em Gênesis 27, 9, nós podemos ver, irmãos, mais uma vez o homem querendo dar uma mãozinha para Deus. O homem querendo agir para que a promessa de Deus aconteça, para que aquilo seja realizado. Mas quando Deus tem uma promessa para o seu povo, para a minha vida e para a sua vida, nós temos que esperar a promessa, porque o Deus que deu a promessa, Ele vai cumprir a promessa e Ele vai realizar a promessa em nossas vidas. Quando o homem ele, então vai agir dando uma mãozinha para Deus, nós vamos ver que grandes consequências acontecem por causa da ação do homem e da atitude do homem, querendo contribuir na obra de Deus, naquilo que Deus tem para realizar. O texto Gênesis 27, 9. Rebeca instrui Jacó a tomar a bênção de Esaú. 27, 9. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Porque era para Esaú trazer essa comida e então o pai o abençoá-lo. Mas a mãe orienta o filho para que ele então vá, Jacó, para que a bênção então venha sobre a vida dele. E nós podemos ver por que eu disse que é a mãozinha do homem. Em Gênesis 25, 23. Volta só um pouquinho a sua Bíblia aí. Como o texto do César já leu, falando que ela sabia da promessa, que o menor serviria ao maior. Olha o texto aqui, ó. 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro,
e o mais velho servirá ao mais moço. Ela sabia que isso ia acontecer. E ela então, conhecendo o que Deus havia falado, essa atitude dela de que ele preparasse a comida, preparasse o guisado, era uma forma de Deus, do pai abençoar o filho. A gente pode ver aí a ação então humana da carne, aquela coisa, a luta da carne contra o espírito, aquela coisa aonde a gente quer fazer uma coisa sabendo, mas a consequência ela é tremenda, ela vem contra as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Romanos 7:23. O conflito entre a lei de Deus e a carne. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É aquilo que Paulo dizia: aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. A luta da carne e do espírito, que nós temos que lutar, irmãos, todos os dias, para que nós possamos estar firmes no Senhor, sendo forte, alimentado pela palavra, para que nós possamos resistir. Gálatas 5:17. O texto diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque estão postos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós vemos, irmãos, nesse texto, que quando o homem, no caso aqui a mulher, vai dar uma mãozinha, ajudar aquilo que Deus havia dito, as consequências são desastrosas. E quais foram as consequências nessa situação? Gênesis 27:41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Olha a contenda na família, destruição por causa da atitude. Era necessário Rebeca ter tido aquela atitude? Deus não ia fazer o que ela havia prometido? E a atitude dela levou o irmão a odiar o outro irmão. Jacó teve que partir para uma terra distante, voltar para Arã, para a terra de seu avô Abraão, recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida a partir dali. Ele então vai para Arã, e a Rebeca, irmão, se você ler o texto, você vai ver que houve então a separação da família e eles nunca mais voltaram a estar juntos. A mãe que amava o filho nunca mais esteve com o seu filho, por causa de uma atitude, por causa de algo que ela fez, tentando ajudar aquilo que Deus já havia prometido que ia fazer. Aquilo que Deus já dissera, que o mais velho serviria ao mais novo. E houve então a separação desta família por causa dessa atitude. Nós só podemos dizer, mas Rose, era a vontade de Deus, nós temos que todas as coisas ali contribuíam para a vontade de Deus. Tudo, a gente vê o processo da história, mas se ela não tivesse agido dessa forma, Deus teria feito o que havia prometido. O que Deus falou, Ele ia realizar. Não é necessário que a gente venha intervir, que a gente venha agir. Ela agiu como Sara também agiu da mesma forma, dando a sua escrava para que seu marido tivesse um filho. E ainda hoje nós temos a consequência de tudo isso, que é a guerra, destruição e morte, por causa daquela atitude dela. Então ele volta, Jacó então vai para a terra de seu pai, para Arã. Ele precisava reconstruir o caminho, precisava ter suas próprias experiências com o Senhor. Ele vai então em busca das suas próprias experiências com Deus. E nesse caminho, retornando para Arã, e ele precisou dormir, porque era longe a distância, e ele então teve um sonho. Olha aí Gênesis 28:11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Aí o versículo 12, a parte A. E sonhou. Glória a Deus. Nós vimos então, irmãos, que Deus anuncia uma ponte entre o grande abismo que separa o homem de Deus.
para Jacó, através daquele sonho. Qual foi o sonho dele? 12. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atinge o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele viu uma escada onde os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, que ligava o céu à terra. E nós podemos ver que Deus demonstrando a Jacó que haveria um libertador que agiria, que traria a unidade do homem com Deus novamente. Porque essa unidade foi quebrada no Éden. O pecado do homem trouxe a separação. A gente vê em Gênesis 3:8 que antes da queda havia o quê? Um relacionamento. Deus passeava ali, vinha conversar com Adão e Eva. E o pecado trouxe essa separação. E para que haja essa união, é necessário vir o libertador. Que só há um caminho, e esse caminho é Deus que estabelece para que essa unidade, para que esse vínculo seja restabelecido, assim como foi pelo libertador que nós conhecemos, que é Jesus. Ele é o caminho que nos liga ao Senhor. A escada, então, irmãos, foi removida com o pecado do homem. E Deus, então, vem restabelecer a escada. Aí nós podemos ver, Deus mostra que o libertador, o vindouro, lançaria uma ponte sobre o abismo. Só Ele pode lançar essa ponte. Só Ele pode trazer a vida eterna em abundância. É impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Nenhum homem, nenhum de nós tem o poder de salvar a si mesmo. O nosso Deus, Ele é amoroso, misericordioso e bondoso. Deus mostra a Jacó, só há um caminho para chegar a Ele. Ele mostra a Jacó. Jacó queria ir para Arã, para a Mesopotâmia. Mas Deus demonstra a ele que seu lugar é na presença do Senhor. Assim como o nosso lugar deve ser na presença do Senhor. A gente pode querer ir para muitos lugares, estarmos em muitos lugares, irmos para tantos lugares, mas o nosso lugar é na presença do nosso Deus, é na presença do Senhor. Em Gênesis 17:1, a gente vê que a lição de Abraão está sendo ensinada ali a Jacó. Ou seja, Gênesis 17:1, Deus fala a Abraão que anda na minha presença e ser perfeito. E da mesma forma aqui, Gênesis 17:1, olha o que o texto diz. A parte B: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aqui está falando também a Jacó. Só existe um caminho, só existe uma forma. Anda na minha presença e ser perfeito, porque o seu lugar é na minha presença. Deus estava mostrando a Jacó que as bênçãos só podem vir dele, que ele deveria colocar sua confiança em Deus e não em suas habilidades de manipular as circunstâncias. Então, nós devemos colocar as nossas necessidades, a nossa confiança em Deus, e não naquilo que nós podemos fazer, não na nossa própria força e não na nossa própria ação. Amém? Então vamos ler lá em Gênesis 37:3. Jacó teve um filho favorito, que foi José, que foi seu filho predileto. Vamos ler aqui o verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talhada de mangas compridas. Então nós vimos que Jacó teve 12 filhos, né? E José era o seu filho predileto, que nasceram da sua velhice. Lá em Gênesis 37:2, para trás, 37:2, na parte B, vimos que José, ele trazia notícia
trazia notícias ruins de seus irmãos ao seu pai. E trazia más notícias deles ao seu pai. Então, a gente via que José ele falava mal dos seus irmãos. Ele praticava uma visão legalista, proposta da serpente, né? Lá em Gênesis 3:5, nós vimos a proposta da serpente de acusar, né? Então, a gente vê que ali houve uma divisão entre os irmãos. E nós vamos ver lá em Provérbios 18:19, que é duro reconciliação com os irmãos quando é quebrada. Então houve assim uma separação. Os irmãos odiavam José, porque José ia contar as coisas erradas que os irmãos faziam, contar ao seu pai. Então a gente lê aqui em Provérbios que um irmão ofendido existe mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. A chave aqui é que o homem pecador é incapaz de se salvar. Então José ele agia na visão natural, na visão da serpente, baseando-se na lei. Então ele acusava os irmãos diante do pai das coisas erradas que os irmãos faziam. Então nós vimos aqui que o homem natural é incapaz de amar, como a Rose explicou, que o homem natural, ele coloca em primeiro lugar as coisas, depois as pessoas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se uma criança quebra um copo, automaticamente o pai logo briga com ela que quebrou aquele copo, né? Dá mais importância à coisa do que à criança. Então a gente vê que o homem natural, ele vem em primeiro lugar para ele as coisas e depois as pessoas. Em primeiro lugar os benfeitores e depois os amigos. Vem em primeiro lugar os amigos e depois os inimigos. Então, o sonho de José, nós vimos que José ele sonhou 2 vezes, né? Ele sonhou, a primeira vez que José sonhou foi em Gênesis 37:5. E ele contava o sonho aos seus irmãos. Vamos ver lá em Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Aí nós vimos novamente, José teve o segundo sonho. Lá no verso 9. Gênesis 37:9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então os irmãos de José odiavam José, porque José estava contando no sonho que eles iriam se curvar diante de José. Então nós vemos aqui que José, aí em Gênesis 41:32, quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele cita isso ao faraó, né? Dizendo que quando um sonho acontece 2 vezes, ele se realiza. Deus revela o futuro, Deus sabe tudo, todas as coisas. Então ele diz lá em Gênesis 41:32, vamos ver lá, quando ele fala para o faraó. Gênesis 41:32. O sonho de Faraó foi duplo, porque as coisas estabelecidas por Deus, e Deus se apressa em fazer. Então, José citou ao Faraó por causa disso, que ele havia sonhado 2 vezes, né? E o sonho se realizou. Então, por isso ele citou ao Faraó. E quando o sonho 2 vezes acontece, ele é realizado por Deus. Porque Deus revela o futuro, Deus sabe todas as coisas, como diz o Salmo 139:1-2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Deus revelou a Moisés, a José, que ele seria um líder. Isso foi cumprido quando José foi vendido para o Egito. Nós vamos ver nas próximas aulas toda a trajetória de José no Egito. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão teve que aprender a andar na presença de Deus, e ele foi aprendendo à medida que andava com Deus, até se tornar um intercessor. Nós vimos que Esaú, ele aprendeu do seu pai a interceder, a ser um intercessor, e Deus trabalhou fortemente na vida dele, a começar do fato de que ele teve que aceitar ser amarrado em um altar
e ser oferecido em sacrifício. Ele também passa por um tratamento de Deus, e ele vai conhecer Deus, e Deus vai ser conhecido como o temor de Isaac. Nós vimos também que Jacó, ele também vai sendo tratado por Deus, durante a sua experiência com Deus, em que pese o fato de que a promessa era dada a ele, há toda uma circunstâncias que obriga ele fugir da terra onde ele está, de Canaã, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. E nós vemos aqui o próprio José sendo tratado por Deus. Por quê? Havia uma promessa de uma descendência, e ele está falando mal dos seus irmãos. Ele queria ser bem visto pelo pai e ficar com a bênção. Ele não ficou com a bênção no sentido de ter a descendência, mas ele teve uma bênção extraordinária, porque ele preservou o povo de Deus através do tratamento que Deus fez por meio da sua vida. Nós vimos que um dia chegaram até Jesus e disseram: Senhor, permita-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. E o Senhor disse: isto é para aqueles a quem o meu Pai tem reservado. Então tem determinadas coisas na obra de Deus que é dada a um e não é dada a outra, e nós temos que buscar o nosso lugar nas coisas do Senhor. Mas eu quero voltar com os irmãos numa passagem na vida de Jacó. Nós vimos que Jacó, ele vai até Mesopotâmia, mesmo lugar, na mesma região em que Abraão foi chamado para vir a Canaã, e ele começa a reconstruir a sua história, saindo da Mesopotâmia e voltando a Canaã. A Bíblia diz que no tempo em que ele ficou na Mesopotâmia, ele teve por sogro Labão, e Labão, ele veio a tratar duramente com Jacó, enganando-o diversas vezes. Na última vez que Labão o enganou, ele aprontou de uma tal maneira com Jacó, que Jacó não conseguiu mais sentir que ele era bem quisto naquele lugar. Quando Labão disse assim: Jacó, escolhe o teu salário. E ele disse assim: as ovelhas malhadas serão minhas. Aí Labão mandou todos os seus filhos ir até o rebanho e separar todas as ovelhas malhadas. E quando Jacó chegou até lá, não havia mais nenhuma ovelha malhada. No capítulo 30, versículo 34, e disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e deu aos seus filhos. Jacó ficou sem nada. Aí Jacó tem um sonho. Ele relata o sonho, e ele pega e coloca varas na frente das ovelhas, e elas vão dando ovelhas de acordo com a visão das varas, e Deus retorna o salário a Jacó. Mas aí o rosto de Labão não era mais o mesmo para com Jacó, e ele sente que era hora de partir. Ele chama suas esposas, passa isso a elas, elas entendem que é hora de ir embora, e Deus fala para ele que está na hora de partir, e ele segue. Mas agora ele tem que voltar a Canaã, e o seu irmão está no meio do caminho, vindo com um exército de 400 homens, e o seu irmão tinha uma proposta de matá-lo assim que o visse. Jacó então entra no vale de Jaboque, no val de Jaboque, e a Bíblia diz o seguinte, verso 22, e levantou-se naquela mesma noite, tomou as duas mulheres, verso 23, e tomou e fê-los passar o ribeiro, verso 24, Jacó porém ficou a sós, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Entenda o contexto dessa luta. Ele está lutando com o varão, lutando com espada. O caçador era o seu irmão Esaú. Até então, Jacó não era um lutador, mas ele está lutando. A Bíblia diz, verso 25, e vendo que não prevalecia contra ele, o anjo tocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. Se o anjo toca a juntura da coxa, a consequência é Jacó cair no chão, porque ele foi ferido. Olha agora o que acontece no verso 26. O anjo disse a Jacó: está chegando a alva, deixa-me ir. O anjo diz a Jacó: deixa-me ir. Note
Há uma luta que passou a noite inteira. Jacó é ferido naquela luta. Jacó fica prostrado no chão. O anjo podia ir embora, mas o anjo vira para Jacó e diz: deixe-me ir embora. Jacó diz assim: você não vai embora enquanto não me abençoar. Então o anjo disse assim: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó é o meu nome. No hebraico, Jacó significa enganador. Qual foi a lição que Jacó aprendeu com o anjo? Quando o anjo feriu Jacó, deixou ele caído no chão, podendo se retirar, e não se retirou, mas pediu para ir, quem estava se humilhando era o anjo. O anjo se humilhou diante do Jacó. A Bíblia diz que o Filho de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo. Estava ali o anjo se humilhando diante de Jacó. Quando diz deixa-me ir, Jacó imediatamente disse: não, eu tenho poder em relação ao anjo, não vou deixar ir embora, você vai ficar. Então o anjo disse: qual é o seu nome? Aí Jacó se humilhou. Quando o anjo se humilhou, Jacó se humilhou. O meu nome é enganador. E aí o nome dele foi trocado. O verso 28: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. A lição aqui é: como se luta com Deus? Se humilhando. Porque aquele que se humilha, Deus exalta, mas Deus resiste ao soberbo. A noite toda, Jacó tentou vencer uma luta que o anjo podia vencer a qualquer instante. Quando chegou a alva, o anjo feriu Jacó, demonstrando que ele podia ter vencido a luta, se assim o quisesse. Mas quando o anjo, depois de ferido Jacó, disse: deixa-me ir, o anjo se humilhou e Jacó aprendeu a lição. Aí ele disse: agora você lutou como príncipe, com Deus e com os homens. E qual é o resultado dessa luta? O verso 33, capítulo 33, o versículo 10. Jacó encontra Esaú. Então disse Jacó: se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te, tome o meu presente da minha mão. Olha agora como ele vê o seu irmão: porque eu tenho visto o teu rosto como se viste o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma-te, pois peço a minha bênção que eu tenho te trazido. Ou seja, ele se colocou como servo. Lembra qual era a promessa? O maior vai servir o menor. E aqui está o menor servindo ao maior. Foi isso que quebrou Esaú e mudou a atitude de Esaú. Porque quando Esaú viu a humildade no seu irmão, ele próprio se tornou humilde para recebê-lo. Aí Deus restaurou aquilo que havia perdido lá atrás, quando os dois disputaram a progenitura. O relacionamento dos dois foi restaurado, porque porque Jacó se humilhou na presença de Deus e levantou dali um homem completamente transformado. Por isso nós lemos na Bíblia: vinde a mim todo cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.